Hoje vamos falar um pouquinho sobre o gesso seriado e algumas das suas características e suas indicações. Meu nome é Flávia Filgueiras, eu sou fisioterapeuta, especialista em pediatria e biomecânica infantil e instrutora do Teratox. Antes de falar propriamente sobre o uso do gesso seriado nas crianças com paralisia cerebral, temos que lembrar que a principal alteração ortopédica dessas crianças que andam é o pé equino, que ocorre de 60% a 65% dessas crianças, isso variando de acordo com a fonte científica. Quando é que nós vamos usar o gesso seriado? O gesso seriado não é nenhuma terapia nova, ele é estudado desde 1980 e ele vai ser usado principalmente quando existe o desequilíbrio muscular entre os flexores, tanto os plantares quanto dorsais desse pé. Então, quando eu tenho plantiflexores e dorsiflexores que estão em desequilíbrio muscular e que causam alguma restrição de movimento, desde que seja até 20 graus, é indicado o uso de gesso seriado, claro, se avaliando outras variáveis. Esse gesso seriado, ele tem que ser muito bem avaliado o seu uso, principalmente está em conformidade com a opinião da família, porque a gente vai precisar bastante dessa parceria. Por que, Flávia? Porque esse gesso seriado ele vai ser aplicado durante 3 a 4 semanas, sendo retirado de 7 em 7 dias e feita uma avaliação contínua, ou seja, sistemática, para ver realmente se está dando resultados. De acordo com os artigos científicos, os níveis que mais apresentam resultado com o uso do gesso seriado são as crianças com paralisia cerebral nível 1, 2 e 3. Não que a gente não possa também usar com as crianças de nível 4 e 5, mas como eu falei anteriormente, isso em conformidade com o desejo tanto da criança quanto da família também. Enfim, é necessário uma boa avaliação desse pé para a gente poder entender como ele vai funcionar com o uso do gesso seriado. Porque às vezes a gente tem aquela criança que a gente fala assim, poxa, esse pé não, ele vai responder muito bem, vai com certeza ter o ganho de ADM, que é o grande foco, que é o que o gesso seriado é reconhecido em estudos científicos, ganho de ADM, mas quando a gente vê na prática, acontece alguma coisa aí no meio do caminho, alguma variável, e essa criança não responde tão bem. Já às vezes aquela criança que a gente nem aposta tanto, mas é um desejo tão grande da família apostar nesse uso de gesso para ver se tem ganho, realmente acaba dando certo. É necessário também ter em mente que vai ser imprescindível o uso de uma órtese pós essa etapa, posterior a essa etapa do uso de gesso seriado, bem como de treinos específicos para continuar com esses ganhos. Flávia, e órtese noturna? A questão da órtese noturna vai depender muito de como essa família vai encarar, como é todo o contexto, toda a logística, como é o sono dessa criança, enfim, para ver se realmente se torna viável. Lembrando também que quem vai aplicar, quem vai conduzir esse tratamento com gesso seriado é ou o médico ou o fisioterapeuta, sendo profissionais treinados. Bom, é importante ressaltar também as precauções ou contraindicações que o gesso seriado tem. Precauções é o próprio custo, A gente tem que ver o custo-benefício, porque é um tratamento caro, principalmente quando a gente usa o gesso da marca alemã, que ele pode ser retirado a qualquer momento, principalmente pelos pais, quando essa criança está aí tem a referência de algo desagradável. Temos também o gesso nacional, o gesso sintético, mas o mais seguro, até para esses momentos, e quando é um momento novo para a família, que ela se sente mais segura, é esse gesso da marca alemã. Então isso é mais uma relação de custo-benefício que a gente também tem que apresentar à família. E algumas precauções são o quê? Que podem vir a se tornar contraindicações. Quando essa criança tem dor, quando há risco de lesão, quando tem algum desalinhamento que a gente não percebe, enfim. Tudo isso são algumas contraindicações, óbvio, além da amplitude desse movimento e quando a gente vê na avaliação que realmente essa criança não vai ter uma boa resposta ao gesso seriado. Outra dúvida frequente que sempre chega é, Flávia, e qual a melhor idade para se usar o gesso? Nenhum artigo científico traz essa referência, mas também a gente percebe na prática que esses desequilíbrios musculares não estão tão evidentes, geralmente, entre os 2 e 3 anos. Então, geralmente, quando a gente pensa em usar um gesso seriado, por causa desses desequilíbrios que chamam mais atenção, é a partir dos 4 ou 5 anos, certo? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve lá no canal. Um beijo e até a próxima aula.